ICT. Nos últimos meses, esse nome se tornou cada vez mais popular na internet brasileira. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês quem é o ICT, quem está por trás do Smart Money e não só entrar na teoria de quem ele é, e sim dos principais conceitos que eu aprendi com ele e como eu faço para viver do mercado usando simplesmente o Smart Money, lendo o preço, usando simplesmente duas linhas. E no vídeo de hoje você vai entender tudo isso. Primeiro, você precisa entender quem é ICT. ICT é o Winner Circle Trader, que tem inclusive um canal com mais de 1 milhão de inscritos aqui no YouTube e fala sobre trade, mais precisamente Smart Money, sobre como você pode ter uma leitura do preço a partir do trade institucional. Eu não sou o tipo de seguidor que acha que ele é o Deus e também não vou ser hater dele e dizer que o método dele não funciona. Existem pessoas que dizem ter mudado de vida e existem pessoas que odeiam ele com toda a força. E eu acredito, particularmente, que algumas delas têm razão, tanto as que dizem que mudaram de vida, quanto as que odeiam ele. Mas o fato é, esse cara é inteligentíssimo e tem conceitos que mudaram a minha visão de mercado financeiro. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que eu aprendi com ele. No próprio canal do ICT tem várias mentorias essas que passam de mais de 40 aulas de mais de 40 minutos cada. Ou seja, tem um conteúdo infinito. E é uma biblioteca para você aprender sobre o mercado financeiro. E goste você ou não dele, ali você vai aprender muita coisa, não só sobre a parte prática do trade, mas também sobre a parte emocional. E eu diria que ganhar dinheiro com trade é muito mais sobre algo emocional do que de fato a técnica, por mais que nesse vídeo a gente vá falar da técnica. Para vocês terem ideia, existe até um gringo que eu postei outro dia no Instagram que botou uma galinha para operar numa conta de mesa proprietária. Simplesmente a galinha escolhia se era o dia de comprar ou de vender. E seguindo o gerenciamento, a galinha foi aprovada na fase 1 de uma mesa proprietária. O que prova que o mais importante não é se você vai acertar ou não o que o mercado vai fazer, e sim o quão grande você vai ganhar quando você acerta e o quão pequeno você vai perder quando você erra. Porque no final das contas é sobre perder pequeno e ganhar grande, e não só sobre ganhar. E todas as vezes que eu cheguei perto de quebrar no mercado, foram porque eu tentei transgredir essa regra, tentei ganhar muito de uma vez ou fazer alguma besteira. E o meu conselho para você que está começando é: foque em desenvolver uma psicologia, foque em desenvolver uma mentalidade habilitada para ganhar dinheiro com o mercado, porque senão você vai ser só um apostador, o que eles chamam lá na gringa de gambling. Ou seja, foca em desenvolver e usar um modelo para você que funciona. E os principais conceitos que eu aprendi com o ICT vai ser o que eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro é a teoria do time and price, tempo e preço. E se você entende isso, eu acho que você já está na frente da maior parte das pessoas no mercado. Basicamente, ele acha que o mercado existe em duas camadas. Uma é o tempo, é o preço, quer dizer, ou seja, é o gráfico, né, o preço, o mercado movimentando para cima e para baixo. E a outra camada é o tempo. Por quê? O tempo é justamente os horários, as kill zones. E se a gente opera no mercado de futuros, por exemplo, que é o que eu opero no mercado americano e no mercado brasileiro, né, BR e Estados Unidos, você precisa entender o horário certo que você vai operar. E essa dinâmica também funciona se você opera Forex, tá? Ou seja, futuros, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, ou mercado de Forex. Por quê? Existe uma dinâmica que é a dinâmica das sessões, que é basicamente o quê? Vini, tem gente que opera da Ásia, tem gente que opera de Londres, tem gente que opera de Nova York, e a gente sabe que existe uma dinâmica no mundo inteiro de fuso horário, ou seja, cada lugar vai ter um fuso horário diferente. Ou seja, quando você entende a dinâmica do preço do mercado, não só em termos exatos, né, de lei e preço, mas também em termos de tempo, você consegue ter uma leitura muito mais apropriada. E daí a gente vai chegar nos famigerados modelos. Por quê? Eu vou te explicar a parte gráfica, mas se você tem um modelo, ou seja, um setup, uma configuração que você procura todo santo dia na mesma janela de tempo, a tua vida como trader fica muito mais fácil. Porque se você simplesmente fica procurando oportunidade o dia inteiro ou passa o dia inteiro na frente do gráfico, é muito mais provável que você vai ceder ao mercado. Porque quando você passa o tempo inteiro do seu dia na frente do mercado, existe uma coisa que ninguém te fala, que é uma coisa chamada fadiga. Imagina só se o Usain Bolt passasse o dia inteiro correndo. Ele ia machucar o músculo dele e não ia conseguir ter aquela velocidade. O Usain Bolt ganhou milhões e milhões de dólares para correr por 15 segundos. Por quê? O trabalho dele é justamente não se fadigar, é correr durante um tempo específico e depois daquilo acabou. E o nosso trabalho no mercado financeiro, dadas as devidas proporções e diferenças, é bem parecido, porque o nosso objetivo aqui nunca vai ser ficar operando o dia inteiro. Na verdade, a gente opera justamente para não precisar disso, para ter o nosso dia, para ter o nosso tempo com quem a gente ama e ter a nossa liberdade. E é isso que eu priorizo muito no mercado. Então, existem 3 janelas de tempo que você pode operar.
tanto a janela da noite, como a da tarde, como a da manhã. Eu digo isso padronizando, considerando que você mora no Brasil. Se você mora em outro lugar, você também pode operar a sessão na madrugada. Mas eu, Vinícius, opero todas essas sessões, tem live na comunidade operando com os meus alunos, tá? A primeira sessão, para mim, começa às 10h35 da manhã, a segunda, às 3 horas da tarde e a terceira, às 8 horas da noite. Eu vou explicar cada uma. Às 10h35, para mim, é a mais absurda, a mais volátil de todas, porque ela é uma kill zone. Ela é a interseção entre a sessão de Nova York, que está começando, e a de Londres, que está acabando. Ou seja, é o fim da sessão de Londres e o começo da sessão de Nova York. Ou seja, é uma interseção, junta os operadores de Londres com os de Nova York. E geralmente nessa hora a gente também tem notícia saindo. Ou seja, isso traz mais volatilidade ainda para o mercado. Então, geralmente nessa hora a gente vai ver o mercado capturando uma máxima. E é por isso que eu tenho um modelo que opera justamente nesse horário. Na sessão da tarde já é um pouco diferente. Geralmente o mercado já consolidou depois do horário do almoço, que eles chamam lá de lunch hour, né, que é o horário do almoço, e daí fica mais fácil para operar. Nesse horário eu priorizo operar B3 e o mercado americano, tá? Principalmente B3, porque ela fica mais volátil às 3 horas da tarde, e eu tenho meu modelo também de operar na B3, mas basicamente todos seguem o mesmo padrão que é o que eu vou ensinar para vocês depois. E depois, na sessão da noite, tem uma dinâmica muito específica, principalmente no mercado americano, que é a abertura, né? O mercado americano ele abre e fecha. Então, existe uma dinâmica de abertura, que é basicamente você ver onde o preço vai abrir. Digamos que o preço fechou aqui, tá? Esse aqui é o último candle de fechamento. Provavelmente ele abre aqui. Isso aqui é um padrão, tá? Ele vai buscar alguma mínima, vai formar uma mínima. Depois ele vai vir aqui em cima buscar outra região e depois vai atacar aqui e depois vai subir. Esse é um padrão que geralmente faz abrir com gap, preencher esse gap depois de formar uma mínima e depois atacar novamente essa região. Então você entendeu que existem padrões não só de preço, mas também de tempo. E muita gente tenta te ensinar a operar usando padrão gráfico, mas você precisa também entender o contexto. E o que adiciona o contexto a um padrão gráfico, a uma leitura que você faça, é justamente o conceito do tempo. Quando você domina e entende isso, fica tudo mais fácil. E agora eu vou explicar para vocês um modelo que eu utilizo e faço isso todo santo dia. Então, eu vou dar um exemplo na teoria, depois a gente vai para a prática. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Digamos que o mercado está fazendo uma movimentação de baixa muito forte e ele consolida subindo. E aqui, digamos que começou a janela de negociação que eu gosto de operar. Digamos que aqui é 10h40 e aqui é 11h40, vai. Ou seja, é geralmente nessa hora que eu opero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar as maiores regiões de interesse e de possível manipulação, onde tem liquidez. Vini, o que é liquidez? É basicamente ordens sobrando. Regiões onde a gente vai ter o pessoal posicionando stop ou uma entrada ou o que for. Então, geralmente a liquidez ela vai estar residindo em cima de máximas ou abaixo de mínimas. Ou seja, se eu quero fazer uma operação, eu tenho que procurar pela liquidez e entender como eu posso não ser manipulado. Ou melhor, como eu posso entrar depois de ver o pessoal sendo manipulado. Então, aqui eu traçaria alguma máxima, alguma região de interesse e esperaria uma reversão. E essa reversão seria uma quebra de estrutura, ou seja, eu identifiquei que o ataque e a mitigação dessa pernada de baixa já foi concluída e o preço precisa cair. Isso aqui é um conceito simples. O preço sai daqui de cima, vem aqui embaixo, e para ele ter energia, para ele ter liquidez para continuar caindo, ele precisa capturar mais liquidez e mitigar essa pernada. Esse é o conceito, inclusive, que Richard Wyckoff introduziu lá nos anos 30. E é por isso que eu não gosto de dizer que o ICT tem um segredo do mercado. Na verdade, ele só deu nomes bonitos, ele tem um mérito por isso, mas ele deu os nomes aos conceitos que o Wyckoff já falava há muito tempo. O conceito do homem composto. O homem composto é como se fosse a mão invisível do Adam Smith, que é basicamente transferir o dinheiro do ponto A para o ponto B. Existe um homem composto, um agente institucional que manda no mercado. E aqui a gente percebe perfeitamente esse comportamento do preço fazendo movimento e gerando essa pernada aqui simplesmente para capturar liquidez, o que a gente chamaria de causa e efeito se a gente fosse usar a teoria de Wyckoff. E a partir dessa quebra de estrutura, você não precisa prever isso, você vai procurar um ponto de entrada, um fair value gap, um ponto de interesse e vai entrar. E esse conceito que eu acabei de explicar é justamente o modelo que eu geralmente opero pela manhã. E eu vou mostrar para vocês com um exemplo gráfico do que eu fiz hoje para vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui que essa janela aqui, hoje foi um dia que eu acertei as duas operações que eu abri. Isso não é tão comum assim, mas tem dias que eu sou afortunado, né, que eu consigo acertar as operações que eu abro. Essa aqui foi só um estudo que eu acabei errando, ou seja, eu errei no estudo, acertei na prática. Essa aqui foi a operação que eu abri hoje. Eu vou até jogar aqui no replay para vocês entenderem. O mercado tinha acabado de fazer uma pernada muito forte de baixa e ele devolveu muito forte para cima. A gente estava nesse momento aqui, tá? Basicamente essa pernada aqui de alta. E eu acreditava, dados os fatos e dada a movimentação que o mercado estava fazendo,
que ele teria uma tendência a continuar caindo. Então, o que eu fiz aqui? Eu procurei por um ponto de interesse, e esse ponto de interesse eu encontrei no gráfico de 30 segundos. Esse ponto de interesse foi esse Fair Value Gap, que simplesmente gerou essa execução aqui vendedora e o preço atacou fortemente o alvo. Ou seja, numa movimentação simples como essa, dá para você fazer $1.000 facilmente. Óbvio, você pode operar mesa proprietária, se você quiser, você pode operar com o seu capital próprio. Inclusive, as mesas proprietárias são uma ótima oportunidade para quem não tem muito dinheiro para começar. Porque, basicamente, você faz uma prova, se você for aprovado, você vai operar ali com o dinheiro dos outros e vai conseguir se tornar um trader financiado. Na sessão da tarde, a mesma coisa aconteceu. Eu tracejei as máximas e procurei a mesma coisa que eu tinha procurado mais cedo. O preço manipulou essas máximas, gerou uma quebra de estrutura e agora gerou um Fair Value Gap, só que também gerou no de 1 minuto, né? Mas eu não vou tirar o tempo gráfico para não confundir. E aqui gerou Fair Value Gap, gerou a entrada, chegou pertinho de estopar e logo depois foi no alvo, justamente seguindo o mesmo padrão que eu acabei de explicar para vocês, entendendo onde está a liquidez e sempre a liquidez vai estar acima de máximas ou abaixo de mínimas. Se ela estiver acima de máximas, é o que a gente chama de BSL, e se ela estiver abaixo de mínimas, é o que a gente chama de SSL. O que é isso? Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity. Você pode usar só esse nome que não tem problema. E agora eu vou te explicar a dinâmica do Fair Value Gap, dos pontos de interesse, que eu sei que muitos de vocês ainda têm dúvidas sobre esses conceitos. Basicamente, quando a gente quer fazer uma entrada, a gente não quer ser o early bird, né? A gente não quer entrar logo que o mercado faz uma movimentação. Ou seja, não é porque o mercado veio aqui em cima que ele vai cair logo de cara, ele pode subir mais ainda. Ou seja, a gente tem que esperar uma confirmação. E a confirmação, e qualquer tipo de confirmação e movimentação de segurança no mercado, a gente vai identificar a partir de máximas e mínimas. Ou seja, se o mercado está subindo, tá? Eu vou deixar uma representação aqui para vocês entenderem. Se o mercado está subindo, você identificou que ele já manipulou uma máxima, você não precisa necessariamente entrar vendido aqui, porque ele pode muito bem vir atacar a outra máxima anteriormente formada. E é por isso que a gente vai usar máximas e mínimas para dar confluência. Então, se essas máximas aqui foram formadas no de 15 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou dar o zoom aqui e no gráfico de 1 minuto ou até no de 30 segundos, eu vou procurar uma movimentação desse caráter. Ó. Uma quebra de estrutura que gere um Fair Value Gap, ou seja, um ponto de interesse, um imbalance, né? O pessoal também chama, que é o que no final das contas? É uma ineficiência que o preço deixa pelo caminho e quando essa ineficiência for preenchida, eu simplesmente executo a minha entrada com um stop curto e o alvo lá embaixo. Isso acontece em qualquer mercado, mas esse modelo específico eu consigo executar com muita facilidade todo santo dia, no mesmo horário, operando no mercado americano e também no euro às vezes, nem sempre eu opero o euro, mas isso aqui acontece todo dia no mercado americano e eu já dou uma dica aqui para você, tá? Se você operar com 1% de risco, usando esse modelo aqui, você consegue aí ter uma assertividade de pelo menos uns 45%, consegue ser aprovado numa mesa proprietária ou operar com o teu capital próprio, tirar grana do mercado todo mês. O difícil, como eu falei, vai ser a parte emocional, que vai transcender tudo isso aqui. Tu vai precisar controlar a tua ganância no dia que você erra. E isso é quase impossível, para não dizer que é muito difícil, falar que é quase impossível, porque essa é a verdade. Isso acontece em qualquer mercado. Vou dar um exemplo até do mini índice. Hoje eu tomei um stop lá, mas era uma operação bem parecida que eu tinha acertado, mas acabei não executando. Essa operação aqui de venda eu desenhei ao vivo com os meus alunos. Olha só, a formação foi exatamente a mesma. Tu percebe, tu faz uma leitura aqui no gráfico de 1 hora, o preço tinha acabado de manipular essa máxima aqui, deixa eu tirar o zoom para vocês conseguirem visualizar melhor. O preço tinha acabado de manipular uma máxima, gerou uma quebra de estrutura, Fair Value Gap, entrada, eu conseguiria fazer aqui mais de 6 vezes o risco, mas a minha live começou só às 3 horas da tarde, como eu falei para vocês, eu faço live todo dia 3 horas, e não executou minha entrada, foi direto lá embaixo, sem pegar minha entrada. Eu tentei pegar uma reversão aqui para cima, mas acabei tomando um stopzinho e fechando o dia no negativo no mercado brasileiro. Mas isso também acontece no mercado cripto, eu sei que tem muita gente que gosta do mercado cripto, tem essa operação inclusive rolando agora no Bitcoin. Isso aqui é só para você entender o potencial que tem, a técnica correta e o quão poderoso são os conceitos que eu aprendi com o ICT, com o Smart Money. Eu não assisto nem acompanho muito o conteúdo dele hoje em dia, ele é um cara com uma personalidade muito forte, ele é um cara minimamente controverso e você não tem que procurar idealizar uma pessoa que seja Deus. Ele não é para casar com a minha filha, não é para ser meu pai, ele é simplesmente um mentor, uma pessoa que me ensinou sobre mercado financeiro e você deveria considerar aprender esses conceitos. Inclusive aqui no primeiro link da descrição tem o Guia 1K, um guia onde eu te ensino como fazer os seus primeiros R$1.000 de lucro a partir do mercado financeiro usando essa estratégia, a estratégia 3P1, que te permite ganhar dinheiro operando menos de 1 hora por dia. Se você gostou desse vídeo, clica lá, dá uma olhada, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai te agregar muito valor e vai te dar um passo a passo prático para você começar a ganhar dinheiro com o mercado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o teu like, eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é só o começo.